Olá, olá! Chegando hoje com uma live falando por que ficamos doentes, né? Vocês já pararam para pensar? Será que as doenças são castigos? Será que a doença é um acaso? Por que umas pessoas têm determinadas doenças e outras não? Será que isso é algo do acaso? É isso que eu quero ajudar vocês a refletirem hoje. Que nada é acaso, a natureza é perfeita, nenhuma folha de uma árvore cai sem ter um motivo. Então é isso que eu quero ajudar vocês a perceberem hoje, trazerem para vocês que doença não é um acaso, é um sinal do teu corpo para olhar para algo que você está aí daqui a pouco há muito tempo jogando para debaixo do tapete, não está querendo ver. Então é isso que eu quero te ajudar. Esperar aqui o Instagram entregar, né? Chamar mais pessoas. Ver aqui. Oi, Carol. Então, vamos embora. Vamos falar aí por que ficamos doentes. Primeiro, eu quero trazer um contexto para vocês do que é a linguagem do corpo que eu tanto falo aqui e trago, né? O que é quando a gente fala linguagem do corpo. Muitas vezes as pessoas confundem, né? Que é a questão dos movimentos do corpo, como é que fica assim, a sobrancelha, o olhar. Não é nesse sentido. A gente também pode olhar assim, né? Através disso. Mas quando eu falo linguagem do corpo, a gente está falando sobre metafísica da saúde. Não sei se vocês já ouviram falar sobre metafísica da saúde, tá? Mas se vocês forem pesquisar, a gente entende a metafísica da saúde, a gente traz esse conhecimento de que a gente compreende mais essa questão energética e psicológica, como isso interfere na nossa saúde do corpo físico, tá? Então é nesse sentido, metafísica, linguagem do corpo, é nesse sentido aí. Aquilo que eu sempre falo, nada está solto. O corpo físico, ele não está separado da nossa mente, dos nossos sentimentos, das emoções. Isso não está separado. Então a gente precisa compreender, entender que o corpo físico, ele é consequência do que a gente pensa, do que a gente sente e dos nossos comportamentos, tá? Conforme o que a gente pensa, o que a gente sente, conforme a gente age, as atitudes que a gente tem no dia a dia, na vida, vai materializar o nosso corpo físico. Então, se eu sou uma pessoa saudável, que nem eu até trago nos posts às vezes, né? Ser saudável não significa os teus exames de saúde estarem ok, tá? Porque a doença, as dores, elas começam antes. Então, se eu não tenho uma mente, emoções, sentimentos, comportamentos saudáveis, consequentemente, eu vou ter algum problema no meu corpo. E essas atitudes, esses pensamentos e sentimentos saudáveis, eu não estou falando agora, claro que faz parte, mas eu não estou falando dessa coisa de fazer uma atividade física, de ter uma boa alimentação, é antes disso. Para eu ter motivação, vontade de fazer uma atividade física, de cuidar da minha alimentação, tem todo um aspecto antes disso. E é isso que fala a linguagem do corpo, é isso que a metafísica da saúde traz. Muitas vezes a gente escuta as pessoas falar, lá o fulano tá mal, mas ele é uma pessoa tão boa, morreu, ou coisa assim, ele era uma pessoa tão boa, ele não fazia mal para ninguém. E a gente entrega, é que isso acontece, isso faz parte, né? Acontece com todo mundo vai ficar doente.
Isso é normal, né? Gente, a gente tem que desconstruir essa questão do é normal ficar doente. Isso já é uma crença. Se eu acredito, olha, vamos começar. A gente estava falando de pensamentos e sentimentos, né? Se eu acredito, se eu tenho um pensamento de que ficar doente é normal, o que eu estou criando com os meus pensamentos? Consequentemente, eu vou criar uma doença, porque para mim isso é algo normal. Então, eu já preciso desconstruir esse pensamento. Ficar doente não é normal, tá? Ter pensamentos, sentimentos saudáveis, naturais, é nesse sentido. Eu ter pensamentos, emoções que são naturais para mim. Não é natural do ser humano ficar a maior parte do seu dia, dos dias, dos anos, acreditando que a vida é algo ruim, acreditando em pessoas, que as pessoas são ruins, que a vida é difícil, que a vida é sofrimento, que a vida é dor. Isso não é natural. E aí, o que eu volto para aquilo que eu falei? A gente acredita que ficar doente, que sofrer é normal. E é isso que a gente precisa desconstruir. Vocês acham, quem aí é pai e mãe? Vocês, na hora que vocês tiveram filhos, sinceramente falando, vocês tiveram um filho tendo a intenção de colocar ele no mundo para sofrer? Me falem aí quem é mãe, enquanto que eu ligo a luz aqui. Contem aí pra mim, eu sei que tem umas mães aqui. Quando vocês estavam grávidas ou queriam engravidar, vocês tinham esse pensamento? Ai, vou colocar o meu filho no mundo, vai nascer e vai sofrer. Não, né? E por que a gente acredita que Deus faria isso com a gente? Daí a gente acredita que ser doente é normal? Entendem? Como isso é uma crença muito forte e é do coletivo isso? E o pior, a gente fica falando isso. Quando a gente virar essa chave, que o que a gente pensa, sente, o que a gente fala, cria a nossa vida, cria a saúde ou a doença. Ou vocês acreditam que Deus acha bonito que a gente fica só falando mal dos coleguinhas, dos vizinhos, do cunhado, da cunhada, do sogro, da sogra, do periquito, do papagaio. Entendem? Isso é natural? Vocês acreditam que Deus nos colocou aqui para isso? Para a gente perder o nosso tempo com isso? Eu acredito que Ele queira algo muito maior para a gente do que a gente ficar aqui sofrendo e se preocupar, se ocupar falando, pensando mal das pessoas, da vida das pessoas. Né? Eu acho que quem aí, que nem eu falei, como pais, vocês têm essa visão de que vocês não querem isso para os filhos de vocês, vocês querem o melhor. E eu acredito, eu, Cris, acredito que Deus, o universo, essa energia também queira nos mover para isso, para o nosso natural. O que é o nosso natural? A nossa essência como um ser divino, que está aqui para viver as melhores experiências, para aprender e evoluir. Só que a gente passou muito tempo entendendo e aprendendo que evoluir é pela dor. E a gente acreditou e comprou essa ideia de que a gente só evolui pela dor, tendo doenças. Que inconscientemente, muitas vezes, a gente até acha bonito isso. Ai, né?
fulano tá doente, ou se eu tiver uma doença, a pessoa que morreu com uma doença grave, pelo menos Deus vai receber ela. A gente romantiza isso, mesma coisa com a escassez, com a pobreza, né? Ser pobre e ser bonito, quer dizer que Deus pelo menos vai te receber lá no reino dos céus, porque eu fui pobre, humilde, né? E humildade não tem nada a ver com pobreza. Porque se a gente for olhar lá para a África, não é nem um pouco bonito ser pobre lá e passar fome, né? Então a gente precisa abrir a nossa cabeça para a questão das doenças. A gente não está aqui para sofrer, para ficar doente. E quando a gente fica doente, é um sinal do nosso corpo querendo te dizer exatamente isso. Você não está seguindo o seu fluxo natural. Você está ocupando o seu tempo, a sua energia, a sua vida com aquilo que não é natural para você. Com sofrimento, com medo, com ansiedade, com raiva, com ódio, com mágoa, tristeza. A gente está vivendo, ocupando a nossa vida com isso. Se preocupando com o que vai acontecer amanhã e esquecendo de viver o hoje. Se preocupando com os problemas dos outros, sendo que, a não ser que seja um filho pequeno, as outras pessoas já têm perna, braço, sabem se resolver, já são adultos. Se eles não aprenderam, eles vão ter que aprender, eles têm capacidade de aprender, assim como eu também tenho. A gente pode ajudar, mas uma coisa é você se anular para ajudar as pessoas. Quem tem muita sensibilidade, temos algumas alunas de Reiki minha aqui, que tem muita sensibilidade. E aí o que acontece? Acaba captando a energia de pessoas e muitas vezes, porque aquela pessoa está em dor, ela entra em dor, porque acha que assim tu vai ajudar aquela pessoa. Se eu sofrer junto com ela, eu estou ajudando ela. Não, você só está aumentando essa energia de dor. É aquela história do avião. Eu só consigo ajudar se eu botar minha máscara primeiro. Eu preciso estar bem para poder ajudar uma pessoa. Senão, se eu baixar minha energia, se eu entrar em dor e sofrimento, a melhor coisa é eu me distanciar, porque eu não estou ajudando aquela pessoa, eu estou só aumentando a energia de dor dela. Quando a gente sente pena de alguém, a gente está dizendo que aquela pessoa não tem capacidade de sair daquela situação. E todo mundo tem. Se aquilo está acontecendo é porque ela tem a capacidade de sair daquela situação. Então, por que a gente fica doente? Quanto mais a gente prestar atenção no que a gente pensa, fala, sente, os comportamentos que a gente tem, as atitudes que a gente tem, a gente vai perceber que a gente tem pensamentos, sentimentos e comportamentos doentios. Por quê? Como eu sempre falo, a gente aprendeu isso. A gente foi moldado para ser assim. Sabe quais são os processos de aprendizado? Como a gente aprende as coisas? Por prática, constância, fazendo todo dia aquilo, daí a gente aprende até ficar automático. Quem já fez carteira aqui, se a gente lembrar na nossa época de escola, como é que a gente aprendia a fazer as coisas? Repetindo, fazendo todo dia, estudando, né? Continha de matemática não tinha como decorar, a gente tinha que aprender a fazer. Outras matérias a gente até podia decorar, né? Para depois não precisar mais lembrar. Mas matemática, vamos pegar matemática, não tinha como decorar, tu tinha que aprender a fazer. E como é que tu aprendia a fazer? Tinha que fazer as continhas. Quanto mais continha tu fazia, mais rápido tu aprendia. Assim é com nós na vida. A gente aprende praticando todo dia. Como crianças, como é que a gente aprendeu a olhar para as doenças? Como é que a gente aprendeu a viver nessa vida? Pelos modelos que a gente tinha lá na infância.
Não que os modelos que a gente tenha hoje não influenciem. Sim, mas hoje a gente já é adulto e teoricamente a gente pode escolher com quem a gente quer conviver ou não para não ser influenciada por esses modelos de comportamentos. Porque aí eu falo essa questão de energia. Então a gente foi moldado a se comportar de algumas formas, porque a gente aprendeu isso. Nossos pais, nossos avós também aprenderam isso. Eles aprenderam assim e continuaram ensinando. Nós agora estamos tendo muito acesso à informação e entendendo que é isso que nos deixa doente. Eles não tinham essa informação, porque se eles tivessem, com certeza eles também tinham feito diferente. Então a gente tem que sair muitas vezes desse papel de vítima e querer ficar culpando os outros, pai, mãe, patrão, marido, irmão, sogra, pelas coisas que nos acontecem. Porque a gente aprendeu a se comportar assim, a culpar os outros, a achar que as coisas acontecem por acaso, que um acidente, acontece, ficar doente acontece. Nenhum acidente é por acaso. É a natureza te mostrando que você está fazendo algo que está gerando um acidente. Lembra que eu falei uma vez em uma live nos ganhos secundários? Precisamos ser honestos e sinceros com a gente. O ser humano, eu não estou falando aqui, procurem não pegar isso como... como é que se fala a palavra? Esqueci agora. Não peguem isso para si, entendem? Tipo, como uma ofensa pessoal. Isso é natural do ser humano. Nós estamos humanos aqui e todos nós estamos aprendendo. Eu também estou nesse papel. E quanto mais eu estudo, mais eu fico percebendo, caraca, nós sabemos muito pouco realmente. E por que será que a gente sabe pouco, né? Mas enfim, a gente precisa sair desse papel, porque o ser humano é natural, a gente não faz nada sem estar ganhando algo. A gente não fica doente, a gente não cria um acidente se a gente não está ganhando algo com isso. E eu não estou falando que isso é de propósito, que isso é consciente, mas é inconsciente. E aí a gente pode ir para nossa criança. Como que muitas vezes a gente ganhava a atenção dos pais em casa? Quem tem criança, quem tem filho pequeno sabe que as crianças testam, né? Elas vão testando. Com uma pessoa elas podem se comportar assim, com outra elas se comportam assim, para ver se elas ganham aquilo que elas querem, né? Não é assim? A gente fazia isso também. E a gente foi percebendo formas de funcionar. Quando eu faço isso, minha avó me dá um doce. Quando eu faço isso, minha mãe me dá atenção. Quando eu choro, aí minha mãe me dá atenção. Se eu cair ali e me machucar, vamos dizer assim, a primeira vez que tu caiu e se machucou, tua mãe largou tudo e voltou a te dar atenção. E tu naquela visão infantil, poxa, olha só, agora que eu caí, me machuquei, minha mãe voltou a me dar a atenção que ela não estava me dando. E aí, como adulto, inconscientemente, a gente criou essa forma de funcionar lá na infância, a gente cria as mesmas coisas para ver se a gente vai ter aquele mesmo ganho que a gente teve lá na infância, de alguém que a gente quer atenção. Dando um exemplo aqui. Olha como a gente é louco, né? E aí a gente acha que acidente, doença, tudo é do acaso. Nem uma chuva, nem um temporal, nem um vulcão é por acaso. A natureza, ela é sábia. Tudo tem um porquê. Então, quando a gente fica doente, é teu corpo te mostrando que você não está no fluxo da natureza, do natural, de ser humano. É sair desse papel de vítima
que a gente se coloca tantas vezes e assumir a responsabilidade pela nossa vida. Ninguém é vítima, não existem vítimas. Ou poderia dizer, todos nós somos vítimas e algozes ao mesmo tempo. Se eu reclamo que alguém me enganou, é porque eu também estou enganando. E por quê? Porque eu estou permitindo que essa pessoa me engane. Porque lá dentro de mim já tinha algo que me dizia. Só que eu não confiei, eu confiei mais no outro. A gente está muito nisso de dar poder aos outros. Essa coisa de guru, de achar... Ai, a gente tá numa fase, eu vivi muito tempo isso, e às vezes eu me pego muito nisso ainda. Que a gente quer que os outros falem pra gente o que a gente tem que ou não fazer. Até nessa questão energética e espiritual, entende? Isso é muito perigoso. Eu vejo muito disso. Ah, a fulana lá, ela tem uma mediunidade, não sei o que, eu vou lá, ela vai me dizer o que eu tenho que fazer. Gente, eu não estou falando que é ruim, mas não se tornar dependente disso. Nós que trabalhamos com isso, a gente tem um ponto de vista em relação à nossa experiência, aquilo que a gente já estudou. Mas eu não vivi a tua vida, o teu processo, para ter o direito de vir dizer, tu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Nem como terapeuta eu não faço isso e não se deve fazer. A gente faz perguntas para te ajudar a entender o processo, mas não dizer o que você tem que ou não fazer. Entendem a diferença disso? Então a gente está numa fase assim de dar o poder para todo mundo, de ir lá perguntar o que eu tenho que não fazer, mas isso está dentro da gente. A gente vê essas coisas de curas muitas vezes, né? Esses processos. Vou lá, o fulano me curou. Esse poder está dentro da gente. E às vezes a gente entra tanto num desespero que coloca a nossa saúde, a nossa vida na mão de remédios, de pessoas que a gente nem sabe como é que é. Por esse desespero. Eu preciso ser responsável pela minha vida. Eu não sou vítima, ninguém é vítima. Quando eu digo que se colocar como responsável, como eu sempre falo, a gente tem de 90% a 95% de inconsciente. Então a gente não está 100% consciente o tempo inteiro. Mas eu ser responsável. Se eu fiquei doente, se deu um acidente, se aconteceu algo ruim, eu preciso entender que de alguma forma eu contribuí para que isso acontecesse. Lembra, nada é por acaso? Nada. É Deus, o universo querendo te mostrar o tempo inteiro. Olha o que está acontecendo. Tu está precisando mudar. Tu precisa mudar algum comportamento. Precisa começar a pensar diferente. Acreditar em outras coisas. Isso aqui está te criando doença. São sinais que a vida, que o teu corpo vai te dando. E quando tu percebe isso, tu se coloca como responsável. Ok, se eu criei aqui uma dor de cabeça, eu vou entender por que eu estou criando essa dor de cabeça. Ela é responsabilidade minha. E não do médico que eu tenho que ir lá e achar que ele tem que me curar. Terapia, quando a pessoa vem comigo, eu te dou um caminho, eu te ajudo a buscar qual foi a causa emocional, quando que isso começou, o que aconteceu. Tu entender esse processo. Só que a mudança quem faz é você. Isso é responsabilidade. Você tem a escolha de mudar ou não. Mas a responsabilidade de quem? Quem tem que mudar comportamentos? Quem tem que cancelar esses pensamentos negativos? Parar de se alimentar de pensamento negativo? Parar de olhar a porcaria na TV que só passa acidente, tragédia, só traz medo? Porque aí a gente só... Lembra que eu falei lá no início? Se alguém está doente, está com dor, e eu ir lá sofrer com a pessoa, o que eu estou fazendo? Eu estou aumentando esse campo de energia de dor. Então, se eu olho as tragédias lá na TV, vejo o que está acontecendo lá na TV, percebam uma vez o que vocês sentem quando vocês assistem.
Não é dor, não é sofrimento. E aí a gente fica na ilusão de que a gente, olhando aquilo, a gente está contribuindo, ficando com pena, falando para todo mundo sobre aquilo. Eu só estou aumentando isso. Entende como é séria essa coisa da responsabilidade? Eu preciso ser responsável. Outra coisa, se eu vejo isso, nossa mente não sabe diferenciar se aquilo que eu estou sentindo é lá na TV. O nosso cérebro, a nossa mente nem sabe o que é TV. O nosso cérebro, a nossa mente, ela só sabe o que é vibração, energia. Ela sente, capta. O nosso cérebro tem uma antena lá, a glândula pineal, que está captando um monte de pensamentos, igual o Wi-Fi. A gente sente a energia dos lugares. E o nosso corpo, ele não sabe que isso não é teu. Se você não está prestando atenção e dá o comando que isso não é seu. Você se perceber e dizer, opa, isso aqui não é meu. Então eu preciso ser mais responsável por mim. É minha saúde. Eu preciso perceber que quando eu assisto essas coisas, quando eu saio falando disso, o que eu estou criando? Meu corpo, minha mente não sabem que isso é o externo, que isso é de fora. Ele entende que isso é uma realidade para mim e eu vou criar isso para mim, para o meu corpo, para a minha saúde. Dessa parte, a nossa mente, nosso cérebro é totalmente infantil. A gente programa ele. E a gente recebeu essa programação desde quando a gente estava no útero. E quando eu me torno responsável por mim, pela minha vida, e paro de culpar os outros, porque foi meu pai, minha mãe, porque meu avô, porque meu patrão, não sei o quê. Ok, se eu estou nessa situação, eu aceitei um programa. Eu estou rodando esse programa em mim. E quem é que consegue mudar esse programa? Cancelar, desinstalar esse programa? Eu. Então, por isso que eu sou responsável. Quando eu entendo que uma doença, um acidente, eu estou contribuindo para aquilo acontecer, eu preciso perceber qual é o programa que está em mim, que está criando isso. Eu me torno responsável pela minha saúde. Cris, nossa, né? Parece fácil falar. Não é fácil. Se fosse fácil, não precisaria estar aqui. Todo mundo já estaria sabendo e fazendo. Mas quando que vocês já ouviram falar disso? E muitas vezes vocês ouvem, a gente escuta, mas saiu da live, esquece e continua vivendo a vida normal. Não faz nada para mudar. E a vida vai acontecendo. Mais um dia se passa, amanhã depois está de novo com uma dor, aí às vezes a gente entra na vítima. E quando que eu vou fazer algo para me responsabilizar que eu estou criando isso e o que eu preciso fazer para mudar? Por que umas pessoas têm câncer e outras não? Ai, é punição de Deus? Será? É cruel falar isso, né? Mas acho que é só isso que mexe às vezes com as pessoas. Deus escolheu, fulano vai ter câncer, fulano não vai ter. Aquilo que eu falei no começo. Ninguém coloca filho no mundo para sofrer. Só que ele nos deu o livre-arbítrio. Só que esse livre-arbítrio, ele tem um limite. Deus tem um limite. Ele tá aí, o limite, né? Quando a gente sai do fluxo da natureza, ele dá sinais e começa a enviar sinais de que o fluxo não é esse. Então tem um limite nesse livre-arbítrio também. Mas se você quiser continuar saindo do fluxo natural, você também vai ter as consequências. E não é ele que tá ali, fulano ali, ó, de novo, tá falando mal da vizinha, brigou com o pai, com a mãe, agora ele vai ver. Não é assim.
Você apenas planta e colhe. Deus, o universo, é uma energia inteligente. Isso é algo que, vamos dizer assim, é automático, vamos dizer assim. Tu chegou naquela frequência, tu vai receber essa frequência. Tu tá na gratidão, tu vai receber mais gratidão. Tá na tristeza, vai receber mais tristeza. Tá na reclamação, vou ter mais motivo para reclamar, porque eu estou vibrando nisso. Entendem? Energias de baixa vibração, raiva, medo, não estou falando que é ruim. A gente, como humano, vai sentir raiva, vai sentir medo, mas a gente não se deixar tomar. Esses sentimentos baixos, vamos dizer assim, ruins, que a gente julga como ruins, na verdade eles são um sinal para te avisar que algo aí não tá legal. Sentir medo, sentir raiva, fiquei ansiosa, opa, meu corpo está me mandando um aviso aqui que tem algo que eu preciso olhar. Porque se eu não olhar, isso vai aumentar. Então percebam que as energias ruins, baixas que a gente considera, elas nem são tão ruins assim, mas é a gente que transforma isso em algo tão ruim. E aí, em vez da gente observar quando a gente sente uma raiva, um medo, uma angústia, uma tristeza, uma ansiedade, em vez de a gente parar e ver o que isso quer te mostrar, por isso eu falo, não fugir do sentir, o que eu senti hoje? Ah, eu me senti triste. Por quê? Conversar, não entrar na dor. Ai, eu fiquei triste, ai meu céu, e aí entra no papel de vítima. Conversa com a tua tristeza. O que aconteceu? Cristiane triste. O que aconteceu hoje que tu ficou assim? Lembra que eu sempre falo? Lá na nossa infância, a gente deveria ter aprendido a lidar com as emoções, até uns 7 anos, porque era ali que aqueles programas foram instalados. Os aplicativos foram instalados ali. Então, se o aplicativo de lidar com as emoções tivesse sido instalado, teria sido melhor. Mas o quê? Ninguém ensinava isso. Agora eu sou responsável por mim. Não vou ficar reclamando porque ninguém me ensinou. Eu vou aprender isso agora, então. E aí? Conversa com a tua Cristiane que ficou triste. Cristiane triste, vem cá. Vamos conversar. O que aconteceu? Ah, é que fulano me falou tal coisa. Ah, mas aí tu ficou chateada por causa disso. Tá, conta, vamos ver por que isso te machucou. Ai, porque isso, porque aquilo. Aí numa sessão de terapia a gente vai... Quantas vezes... Aonde mais tu tá se sentindo assim? Ai, semana passada, quando o outro lá me falou, eu também fiquei assim. E será que quando tu era criança não era assim que tu se sentia às vezes e tu não soube lidar com essa emoção? Tá, então como é que eu vou lidar com isso agora? Vai ser a primeira ou última vez que eu vou ficar triste? Não, mas o que eu vou fazer para sair dessa tristeza então? Assim é lidar com as emoções de forma adulta. Agora, se eu ficar triste e fazer de conta que não, porque a gente está vivendo numa atualidade que todo mundo tem que estar fazendo de conta que está feliz, né? Sentir triste é coisa de mulher que tem problema, se o homem fica triste ele é bicha, não sei o quê. Então não pode demonstrar suas vulnerabilidades, os seus sentimentos, não pode. Porque a gente vive numa sociedade que todo mundo tem que ser robô, não pode sentir, né? Alegria pode, mas tristeza não. Tem que estar sempre lindo. É a história do Instagram, né? Facebook, Instagram, tá todo mundo lindo e perfeito. Só que todo mundo aqui sabe que a vida real não é assim. A vida tem desafios, sim, mas é pra gente crescer e evoluir e não ficar presa neles. É eu poder conversar com a minha tristeza e elaborar ela. Outro dia ela passou, porque eu não escondi. Eu vi ela e liberei. Eu não fiz de conta e joguei para debaixo do tapete, porque ela estava querendo me mostrar algo. Então, os sentimentos ruins que a gente fala, eles não são tão ruins assim, é um sinal para você olhar para algo, mas a gente não aprendeu. E agora a gente pode aprender. E é isso que nos deixa doentes. Quando a gente não olha para aquilo que a gente está sentindo e pensando. Porque quando eu estou
Aconteceu algo comigo que eu fiquei magoada. Aí o que eu faço? Eu fico lá remoendo, pensamento. Remoendo porque se tivesse falado assim, se tivesse falado assado, porque não sei isso, porque se fulano tivesse feito assim, porque não sei o que. E eu fico sentindo tudo aquilo de novo. Sentindo tudo aquilo de novo. E aí como é que eu começo a agir na vida? Movido a essa mágoa. Eu já não falo com fulano, já mudo meu comportamento com outras pessoas, porque eu não quero que elas me magoem. No meu processo de obesidade, sempre foi assim. Quando eu me sentia magoada, eu me fechava e o meu corpo, para se proteger, ele criava essa capa de gordura. E é algo que eu sou assim. Então é algo que eu me observo. Quando eu começo a comer demais, opa, do que eu estou querendo me proteger? Isso é autoconhecimento. É você saber como você funciona e poder estar alerta para não criar a doença no corpo. Quanto antes você perceber isso, mais rápido, mais leve é, e você não vai criar uma doença no corpo. Porque você está limpando, porque lembra o que cria a nossa doença? Pensamentos, sentimentos e comportamentos. Então, se eu sou uma pessoa que fiquei magoada, guardei mágoa, fico remoendo, acabo me comportando como uma pessoa que não quer mais ser magoada, que foi machucada, eu estou criando uma doença em mim. Daqui a pouco algo vai acontecer. Então, quando eu me conheço, eu sei como eu funciono, opa, teve algo aqui que disparou minha compulsão alimentar. Vou olhar o que é. O que eu vou fazer? Não vou mais engordar. Entendem? Ai, Cris, é muito difícil. Não é. Não é. Quando você se coloca como prioridade e entende que nada é por acaso, que eu falei lá no começo, nenhum pai coloca um filho no mundo para que ele sofra. Não acredito que o universo, Deus, tenha nos colocado aqui para isso. Então, quando a gente entende que tem essa energia inteligente que rege tudo que está acontecendo aqui, gente, vamos parar para pensar. Olha a natureza como ela é perfeita. Será que não tem uma inteligência muito maior que coordena isso? Ou a gente, como humano, acha que é a gente que controla tudo isso? Eu adoro muito que tem uma pessoa que fala, não lembro quem é. Você está aqui quando você não está fazendo o que é natural para você, seguindo a sua natureza como humano, você está ocupando o tempo de Deus aqui. Ele quer que a gente evolua, que a gente cresça, que a Terra evolua, que a gente fique melhor. E se a gente fica contra esse fluxo, a gente está ocupando o tempo dele aqui. E uma forma de te avisar disso, cara, eu quero ter o melhor, segue o teu fluxo natural, aquilo que te faz bem. Teu corpo vai avisar, teu corpo é um universo só teu. As nossas células é um universo. É uma célula ajudando a outra, o nosso corpo se ajuda. Nenhuma célula faz algo para prejudicar a outra. Os órgãos se conversam, eles cumprem cada um sua função e vai um ajudando o outro para que esse universo, esse corpo aqui, funcione perfeitamente. E por que a gente, como humano, não consegue se comportar assim com os outros humanos? Para que esse universo, esse organismo, esse planeta, esse mundão aí, funcione assim também. Por que como humano a gente fica querendo brigar com o outro, não entender o outro? Por isso que o nosso corpo fica doente. Porque a nossa função, ele está trabalhando para que a gente tenha saúde e possa cumprir com a nossa função. Então, vamos começar do mínimo. As nossas células, elas cumprem as funções delas. Vocês já pararam para pensar como é que as células do fígado sabem
que elas têm que cumprir com a função do fígado e não dos rins, por exemplo. Não tem uma inteligência muito maior por trás disso? Ou tu acorda de manhã e dá comando pro fígado, fígado, agora tu tem que fazer a função do fígado. Então o teu corpo funciona perfeitamente bem para que você tenha saúde e possa cumprir com a sua função como ele cumpre. Mas a gente não quer cumprir a nossa função de ser humano. A gente muitas vezes se comporta como os animais, que não têm a consciência que nós temos. Então a gente não está aqui para ficar nós não estamos aqui para ficar pensando mal do coleguinha, julgando, pensando, sentindo, se comportando. É isso que nos deixa doentes. E que nem eu falei, não estou julgando aqui. Me coloco nesse mesmo papel, porque a gente tem programas assim instalados, que é assim que é a maneira correta de funcionar. E a gente precisa se observar. O que a gente pensa, o que a gente fala. O que eu estou falando é algo bom ou é algo ruim? O que eu estou falando a maior parte do meu dia? São coisas boas ou coisas ruins? Sobre mim, sobre os outros, sobre a vida? Porque o meu corpo, ele entende que isso é sobre mim. Não interessa se eu estou falando sobre o outro. E ele vai acatar esse comando daquilo que eu falo e sinto, penso. Por isso eu bato tanto nessa tecla da meditação. Para mim, Cris, pode ser que existam outras formas, mas para mim, Cris, o que funciona é a meditação. E que nem eu falo, a meditação nem sempre é você sentar em silêncio, é você poder lavar uma louça, estar presente, fazer uma caminhada, estar presente, estar nessa live, assistindo só essa live, tentando entender, prestar atenção. Isso é estar presente, isso já é estar meditando. Observar. Fez sentido, gente? Vocês conseguiram compreender como a gente cria doença? Claro que aqui tô 40 minutos falando sobre isso, né? A gente tem que ir muito mais profundo sobre isso. É isso que eu trago sempre no meu curso. Só que eu acho que deu para ter uma ideia, ou não? Contem aí para mim. Contem para mim, deu para ter uma ideia, perceber um pouco. E muitas vezes a gente entra nisso, né? Ai, meu Deus, mas é tudo isso. Como é que eu vou fazer? Deu para ter uma ideia? Como é que eu vou fazer? Autoobservação, perceber mais o que tu pensa, o que tu fala. Parar. Sempre falo, às vezes a gente tá na rodinha de todo mundo falando mal de alguém, ou falando que aconteceu isso, morreu não sei quantos, não sei o quê. Sai disso, é tua energia, é tua saúde. Ou fala uma coisa boa ou vai fazer outra coisa. E não fica julgando quem tá falando, porque aí tu tá fazendo a mesma coisa. Entendem? E é desafiador no dia a dia, gente. Porque a gente criou um hábito, um costume de fazer isso. E aí aquele programa ele tá rodando, ele quer continuar rodando, né? Essa energia que a gente criou de falar mal dos outros, fazer fofoca, reclamar da vida. Quando a gente não quer mais alimentar essa energia que a gente criou aí há muito tempo, ela vai vir, vai dar vontadezinha, mas a gente tem que desconstruir. A gente não, e vocês, quando a gente faz isso, muita chave vira. Tu começa a se perceber melhor, tu se percebe mais em paz, mais tranquilo. Tu percebe que a tua mente não tá mais tanto, a ansiedade dá uma baixada, dá uma tranquilidade. Aí tu vai ver que como vale a pena fazer isso. Que realmente tu não estava no teu fluxo natural. Porque o teu fluxo natural é esse. Estar se sentindo mais em paz, mais tranquilo durante a maior parte do teu dia.
e não nessas confusões, nessa loucura que a gente vive na maioria das vezes. Tem muitos extremos, a gente quer ser muito feliz. Gente, ninguém fica muito feliz o dia inteiro. Não tem. É a mesma coisa que a tristeza, sabe? Eu posso ficar triste o tempo inteiro, mas olha quanto que isso é. Enquanto que eu tô só triste, eu deixo de sentir outras coisas. Tá, Vou tentar prestar mais atenção no que eu penso e sinto. Na maioria das vezes eu vou no automático, sim. É essa coisa de estar presente, né? Que eu falei, a gente às vezes tá num trabalho, tá num grupo que é assim. Então a gente sair disso. Então é isso que eu trago bastante no meu curso também. Que ali a gente tá num grupo que tá procurando mudar, ser diferente, aí a potência do grupo, a gente tá num grupo que tá tendo esse pensamento, que tá fazendo essas mudanças, então a gente se fortalece, a gente convive mais com pessoas que também estão nesse processo. E aí a gente consegue se solidificar, a gente vai se fortificando e vai ficando mais fácil para viver com essa outra realidade, né? Porque infelizmente a grande maioria das pessoas não ouve isso ou não quer parar para fazer uma mudança real. Eu falo por mim, que nem eu queria emagrecer, tomava pílula para emagrecer, né? Porque eu queria uma coisa fácil e rápida. Só que não é assim. Se eu fiquei 30, 40 anos tendo esses comportamentos, não vai ser do dia para noite que eu vou desprogramar eles. A gente precisa ter essa noção. Terapia energética, Reiki, barra de Axis vai ajudar, vai facilitar o processo, porque a gente, vamos dizer assim, energeticamente a gente criou uma energia disso, né? Essa energia já criou uma forma, então energeticamente a gente ajuda a desconstruir, dissolver com as terapias energéticas isso, mas é muito importante você ter consciência disso para poder mudar. Senão, muitas vezes as pessoas vêm fazer apenas uma sessão de Reiki e saem fazendo as mesmas coisas. Aí, semana que vem tá do mesmo jeito. A mesma coisa com o remédio. O remédio não age na causa. Ele anestesia o sintoma. Mesma coisa é remédio, chás, óleos. Se eu vou pegar agora um chá, um óleo para ansiedade, aí toda vez que eu tô ansiosa, eu vou tomar aquilo ali. Eu tô ficando dependente de novo de uma coisa externa e eu não tô me tornando responsável por mim. Então essas coisas elas ajudam sim, e muito. Mas se você tiver consciência do que você precisa mudar, o resultado é muito mais rápido e flui melhor. Acontece muito comigo porque eu faço composto fitoenergético para as minhas clientes. E aí as pessoas vêm, eu só queria um chá para ansiedade, em vez de vir fazer uma sessão. Quanto que é só o chá? Eu não faço atendimento assim. A tua ansiedade tem um motivo, uma causa. A minha tem outra. Então eu não vou fazer o mesmo chá. Eu preciso conversar, perceber o que gera ansiedade em ti, para aí sim eu faço um composto fitoenergético para ti. Só que na conversa eu vou te ajudar a ter clareza do que gera ansiedade e você perceber o que você precisa mudar. E o chá, o floral, o óleo, não interessa, vai te ajudar que esse processo, o Reiki, a barra de Axis vai te ajudar nesse processo. Mas o grande passo, a grande mudança tem que partir de você. Certo? Gente, vou começar a falar gente, né? Eu falei, falar gente. Meu amigo Luiz não tá aqui hoje, senão ele ia me tirar. Show? Então, vamos lá. Acho que para hoje, para abrir um pouco mais, já foi interessante, né? Eu falei, em 1 hora não dá para falar muita coisa, mas é sempre vocês fazerem a pergunta: o que aconteceu comigo última semana que mexeu comigo?
e pegar aquela tua parte que ficou triste, magoada, com raiva e conversar com ela, tá? Isso é uma ótima autoterapia. Fui, gente. Qualquer coisa me mandem no direct, tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa, é só me mandar no direct, tá bom? Vai vir novidades aí nos próximos dias. Eu vou colocar aqui nos stories. Acompanha porque eu estou reformulando algumas coisas e para conseguir aprofundar e ajudar mais pessoas, tá bom? Beijo para todo mundo e obrigado pela atenção, pelo tempo que vocês tiveram aqui, tá? Tchau!